Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa noite, nessa semana que nós estamos quase encerrando, né? Hoje já é quinta. Uma semana difícil, de muitas notícias ruins. Nós perdemos pessoas queridas nessa semana. Mas assim, nós vamos caminhando na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, é o que nos resta. Não está no nosso controle. Nós precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E a esperança que temos em Cristo Jesus, da vida eterna e da salvação, deve ser então a nossa motivação para continuar caminhando todos os dias, apesar desses acontecimentos tão trágicos e dessas dificuldades que nós temos então enfrentado. Nessa noite eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e meditar comigo lá no livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor, então, nos diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou lá afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ela é uma solene convocação que Jesus faz ao arrependimento. Quando aqueles homens chegam dizendo para Jesus, olha, tinham as pessoas lá no pátio do templo, os galileus fazendo sacrifícios e Pilatos então mandou matá-los e eles morreram. Então Jesus, conhecendo o coração e a intenção e o pensamento daqueles homens, começa dizendo o seguinte: vocês acham que esses homens morreram porque eles eram mais pecadores do que os outros? Ou seja, vocês acham que isso que aconteceu foi um castigo de Deus sobre a vida deles porque eles eram mais pecadores e mereciam morrer? E Jesus então disse: olha, não é isso. A verdade é que todos vocês são pecadores e se vocês não se arrependerem, vocês todos vão ter a mesma sorte e vão perecer. E nesse momento, então, Jesus não estava falando mais da morte física, ele estava falando da morte espiritual, da condenação eterna. E esse texto, então, nos leva a pensar, irmãos, que diante desses acontecimentos trágicos que nós estamos vivenciando, quando nós vemos as pessoas morrendo em decorrência dessa doença, às vezes nós temos o pensamento automático que esses homens tiveram, né? Às vezes nós pensamos assim, as pessoas estão morrendo porque elas são pecadoras, né? Ou às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a ciclana é uma pessoa tão boa e está passando por um momento tão difícil, já o outro é uma pessoa tão ruim e não acontece nada com ele. Mas a verdade é que o que realmente importa para o Senhor Jesus nas nossas vidas vai além daquilo que das aparências, né? Daquilo que nós vemos nas pessoas. Nós vemos às vezes o que as pessoas aparentam ser, mas Jesus, ele vê o coração, ele sabe o que nós realmente somos. E é isso então nos reduz diante de Deus a uma categoria só. Todos nós somos pecadores. Não existem melhores, não existem piores, não existem pecados mais graves diante de Deus. Existem, claro, circunstâncias mais graves, né? Pessoas que cometem alguns pecados que prejudicam muito outras pessoas e têm outras consequências, às vezes, danosas, desastrosas. Mas são pecados, como os pecados que nós temos. E diante de Deus todos nós somos pecadores, é isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não existe um melhor ou um pior, e Deus não determina a história da vida de cada um pela quantidade de pecados que as pessoas têm, porque se assim fosse,
todos nós já teríamos sido destruídos. O que nos diferencia diante de Deus é a aceitação da sua graça e do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que nos diferencia diante de Deus. Se nós não nos arrependermos, todos nós igualmente pereceremos. Essa é a verdade que Jesus então estava dizendo nesse texto, que é uma solene convocação ao arrependimento. E Jesus então nos deixou algumas lições importantes. A primeira delas é que diante das tragédias da vida, muitas vezes nós falamos mais da morte alheia do que da nossa condição diante de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados em especular a vida alheia, mas nós não conseguimos enfrentar a nossa própria realidade diante de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós nos convertemos, nós sempre precisamos começar a pensar primeiro na nossa própria vida, no nosso coração, nos nossos pecados, no nosso castigo. E quando a gente ouve então a respeito de uma morte, a respeito de uma tragédia, a pergunta que nós devemos fazer não é por que isso aconteceu com essa pessoa, ou Senhor, né? Tem gente que fala, já foi tarde. Não é isso. Quando nós ficamos sabendo de uma morte ou de uma tragédia, a pergunta que nós devemos fazer, ela tem que ser dirigida a nós mesmos. E tem que ser a seguinte: os meus pecados estão perdoados? Se eu partir hoje, eu estou preparado para me encontrar com o meu Deus? Tem um hino muito bonito que diz: Jesus vem logo, estáis vós prontos? Se hoje a noite vier, como ele vai encontrar você? Jesus vem logo, você está pronto? Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai demorar a voltar, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo não vai vir antes que venha o anticristo. É verdade, mas Jesus pode vir hoje à noite para você, ele pode vir hoje à noite para mim, porque nós não sabemos quando a nossa vida aqui vai terminar, nem de que maneira será. E a pergunta que precisa ser feita diante das tragédias da vida, quando nós ouvimos que alguém morreu, alguém partiu para a eternidade, ela tem que ser essa: e quando eu partir, será que eu estou preparado para me encontrar com o meu Deus? Foi isso que Jesus disse para esses homens: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Vocês precisam saber, não dos outros, mas de vocês, daquilo que vocês, de como está a vida de vocês. A segunda lição é que nós somos todos pecadores e culpados diante de Deus, como nós já dissemos. Nós fomos concebidos em pecado. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós herdamos o pecado de Adão e acumulamos ao pecado de Adão os nossos próprios pecados. Nós não somos indignos diante de Deus por causa do pecado de Adão. Nós somos indignos diante de Deus por causa dos nossos próprios pecados, porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado original, e daí em diante nenhum homem sequer nasceu sem pecado. Todos então nasceram já em pecado, foram concebidos de maneira pecaminosa, porque são a descendência da raça humana que caiu. São consequências da queda do homem, né? Todos nós somos pecadores diante de Deus. A Bíblia fala isso lá no Salmo 51:5, lá em Romanos 3, versículos 10, versículo 23. E Jesus, então, nesse texto aqui, aproveita para tirar os nossos olhos da vida alheia e concentrar, então, em nós mesmos. Nós devemos olhar para dentro de nós, nós devemos enfrentar os nossos pecados, porque nós pecamos. Pecamos por palavras, por obras, por omissão, por pensamento. E nós precisamos passar diariamente pelo arrependimento. A conversão, irmãos, é o ato de um instante, né? Nós, naquele momento, aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas a santificação é o ato de uma vida. Para que nós realmente cheguemos à estatura de Cristo, àquilo que Deus deseja de nós, nós precisamos trabalhar o nosso pecado, nos arrepender dele todos os dias. Nós precisamos todos os dias dizer: Senhor, eu confesso que eu sou pecador e que o Senhor é o meu Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador, que é Ele que me limpa e me purifica dos pecados.
né? Nós precisamos fazer isso todos os dias. Nós fomos justificados quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, fomos justificados, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas isso não significa que nós não vamos continuar pecando. E principalmente isso não significa que todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver longe da prática do pecado. A terceira lição que Jesus nos deixa aqui nesse texto é que o arrependimento, ele é a única maneira de escapar das tragédias da vida. Quando Jesus, então, recebeu essa notícia desses homens, em vez dele discursar contra Pilatos ou defender as vítimas daquele massacre que Pilatos promoveu, ele voltou, então, a sua atenção para aquelas pessoas que tinham vindo dar a notícia, mostrando que se eles também não se arrependessem, eles também pereceriam. Porque o pecado, irmãos, ele é pior do que o massacre. O pecado, ele é pior do que a morte física, porque o pecado ele traz a morte espiritual. Mais triste que saber que alguém partiu dessa vida é saber que alguém partiu dessa vida sem conhecer a Cristo. Porque para aqueles que conhecem a Jesus Cristo, a morte não é o fim, né? Para aqueles que conhecem a Jesus Cristo, a morte é só o começo de uma nova vida, de uma vida perfeita. Agora, para aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, a morte é o começo de uma vida de sofrimento, de uma vida de tormento, né? E nós precisamos, então, nos lembrar disso, que a pior tragédia da vida não é alguém partir daqui, é alguém partir daqui sem Cristo, sem conhecer a Jesus Cristo como Salvador. E sem arrependimento, mesmo quando nós estamos vivos, as pessoas estão, né, mortas, quando elas não se arrependem. Jesus disse isso, né, que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E nós, então, quando a pessoa, então, morre, parte daqui na impiedade, ela vai perecer eternamente. E isso é a verdadeira tragédia da vida. A Bíblia diz que aquelas pessoas que morrem por amor a Cristo, elas são felizes, elas são bem-aventuradas. A Bíblia nem chama a morte do crente, né, de morte. Paulo diz que aqueles que dormem em Cristo, né, aqueles que estão no paraíso aguardando o momento em que Cristo vai transformar todos os nossos corpos, vai voltar, vai nos levar para a glória. Então nós precisamos ter esse pensamento conosco, né? Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes quanto àqueles que partem, quanto àqueles que morrem. Nós precisamos entender que partir com Cristo é seguro, né? Paulo disse, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu prefiro muito mais partir daqui e morar com Cristo. Mas aqueles que partem sem Cristo, eles partem para condenação. E então, irmãos, nós devemos pensar sobre isso. Como está a nossa vida? Nós já nos arrependemos, né, dos nossos pecados? Nós viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus, e nós fazemos isso todos os dias? Todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados? Nós já paramos de julgar os outros para julgar a nós mesmos? Como está a nossa vida? A palavra de Jesus Cristo, ela ecoa nos nossos ouvidos, ela produz um resultado positivo, uma mudança nas nossas vidas. Enquanto nós vivermos aqui, nós precisaremos então acatar essa convocação de Jesus e nos arrepender diariamente dos nossos pecados, colocar a nossa vida à disposição do serviço de Cristo, para que, sendo nós transformados, possamos levar a mensagem de transformação àquelas pessoas que não conhecem Cristo, para que as pessoas não possam ser levadas daqui dessa vida sem conhecer Jesus Cristo como seu suficiente Salvador e Senhor. Então vamos pedir nessa noite que o Senhor nos abençoe, que Ele desperte os nossos corações ao arrependimento e para a necessidade de falar dele para as outras pessoas. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.
Vamos colocar a vida da família da Alessi, né? Que partiu hoje. Vamos pedir o conforto do Senhor sobre essa vida. Também pela vida da família da Ana Paula, que ontem perdeu a sua irmã também para o Covid. A família do Eudenísio também, uma outra pessoa que eu conheci no trabalho, que faleceu ontem em decorrência do Covid. Vamos clamar também a misericórdia de Deus sobre essas vidas. Vamos pedir também pelos demais enlutados. Hoje também faleceu um rapaz muito jovem de um grupo musical que eu gosto muito, que se chama Vocal Livre. Já passei algumas músicas deles aqui, alguns hinos deles aqui na devocional, e era um rapaz bastante jovem, e ele faleceu hoje também em decorrência da Covid. Então vamos clamar por todas essas pessoas que estão desesperadas, perdendo suas vidas e deixando essa terra, e outras familiares ficando sem rumo. Mas vamos pedir a misericórdia de Deus. O Senhor pode nos ajudar e Ele pode então ter misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Deus de graça e Deus de misericórdia, o Senhor que é Deus sobre todas as coisas. Senhor, nesse instante, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós sabemos, entendemos que nós somos pecadores. Ó Deus, nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. E nós entendemos que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos então perecer. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui dizendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que nós confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e que nós dizemos, Senhor, nos perdoa. Ó Deus, limpa os nossos corações, ó Deus, produz em nós frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas, nos capacitando a viver cada dia vencendo os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, nos limpa. Nós precisamos, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós Te louvamos, porque em Cristo Jesus nós temos salvação, em Cristo Jesus nós temos vida, e nós Te agradecemos pela obra de salvação, pela obra de redenção que Cristo fez nas nossas vidas. Senhor, nós Te exaltamos porque o Senhor foi o amor demonstrado na cruz do Calvário. Nós Te exaltamos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós Te exaltamos porque o Senhor é perfeito, é único, é imutável, e sendo Deus tão glorioso e tão grandioso, o Senhor se importa conosco. Senhor, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome. Senhor, e nessa noite, de uma maneira muito especial, nós colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que estão enlutadas. Ó Deus, que angústia pela partida dos seus entes queridos. Ó Deus, como essas pessoas têm sofrido, ó Deus, a partida repentina de tantas pessoas que nós amávamos, ó Deus, e algumas que nós não conhecíamos, mas que o Senhor amava. Ó Deus, nós Te pedimos, traz conforto, traz consolo, traz misericórdia sobre a família da Sara. Ó Deus, tem misericórdia dos seus pais, tem misericórdia, ó Deus, das suas irmãs. Ó Deus, cuida dessa família, cuida da família da Ana Paula. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, a Amanda partiu tão jovem, num momento tão bonito da sua vida. Senhor, cuida daquela família. O Senhor tem um propósito, nós sabemos, cuida daquela família. Ó Deus, também Te pedimos pela família do Eudenísio. Ó Deus, Te pedimos, ó Deus, pela família do Esdras, do grupo Vocal Livre também, que partiu hoje para a eternidade. Ó Deus, conforta, consola esses corações. Te pedimos, ó Deus, pela família também da irmã Elcia, que, ó Deus, ainda tenta se reestruturar depois da partida do Nilson, pela família da irmã Rose, pela família do pastor Marcos, pela família, ó Deus, do pastor Alcebiades, ó Deus, pela família do pastor Nilo, pela família, ó Deus, do pastor Luciano Sardinha, da irmã Maria de Lourdes, ó Deus, tantas pessoas
que partiram para a eternidade nesses últimos dias. Senhor, tem misericórdia dessas famílias, outras que nós não conhecemos, que nós não nos lembramos nesse momento. Ó Deus, pela família da Leci, que partiu hoje, tem misericórdia, ó Deus, consola, traz conforto do Teu Espírito Santo. Te pedimos por aqueles que continuam enfermos, enfrentando o Covid, a irmã Kellen e sua família. Ó Deus, tem misericórdia da tua serva, do Osni, da Gabi. Ó Deus, nós também queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, ó Deus, as pessoas que estão trabalhando, ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós estamos enfrentando essa doença da humanidade, da doença do mundo, e nós não temos outro recurso a não ser clamar ao Senhor. Senhor, clamar a tua intervenção. Ó Deus, e pedir, Senhor, nos ajuda. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos também por aquelas pessoas que enfrentam outras enfermidades. Ó Deus, a Regina, o irmão Feliciano, a Lindaura, pela família da Viviane. Ó Deus, também te pedimos pela família da Sueli, pela família da Albiana, do Giovanni. Te pedimos pela família da Laura. Te pedimos pela irmã Áurea, que está enferma, pela Sara, sua filha. Ó Deus, te pedimos pelos nossos irmãos idosos, aqueles que enfrentam outras dificuldades, ó Deus, de saúde, o pastor, irmã Lucineide, irmã Helenita, irmã Nilza, irmã Conceição, ó Deus, irmã Maria de Fátima, irmã Maria José, irmã Silvia, ó Deus, todos os irmãos da nossa igreja, aqueles mais idosos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, irmão Levi, irmã Sandra, ó Deus, traz graça, traz cura, traz, ó Deus, aquilo que os teus servos precisam. Nesse instante nós te clamamos que o Senhor também nos ajude a ser canal de graça na vida daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Ó Deus, nós queremos ver pessoas transformadas, nós queremos ver pessoas mudadas, nós queremos ver pessoas rendidas ao Senhor. E nessa noite nós te clamamos no nome de Jesus. Toca, ó Deus, nos corações daquelas pessoas por quem nós temos orado e quem nós temos apresentado continuamente diante do Senhor. A família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita, os nossos adolescentes, a família da Juliana. Ó Deus, nós te pedimos também pelos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, salva pessoas, acrescenta a igreja aqueles que vão sendo salvos. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre as nossas vidas, nos dá graça e misericórdia. Nós oramos de todo o nosso coração com o pedido de perdão pelos nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amanhã, sexta-feira, né, a Carol estará aqui com os irmãos e no sábado eu estarei novamente com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.